Graça e paz. Amém? Como é bom estar aqui, não é? É um privilégio. E eu agradeço a Deus esse privilégio. É uma honra, é um privilégio, e eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui. Deus permitir estar aqui com os irmãos para meditar um pouco na sua palavra, essa palavra que é viva. Sem ela nós não vivemos. E a Bíblia, a palavra de Deus, tem trazido as suas histórias tão bonitas, que nos encanta, que nos dirige, que nos orienta, e sem ela nós certamente perderemos o rumo. A igreja, o povo de Deus não pode viver desvinculado da sua palavra, porque nós vivemos por ela, nós somos comprados. Nosso nome foi escrito, nós não somos de nós mesmos, e Deus, Jesus quer que nós sejamos a sua testemunha viva aqui na terra. Então eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar aqui com os irmãos. Não mereço, não há nenhuma honra para a minha pessoa. Eu repito o que o apóstolo Paulo disse: se prego o evangelho, não há de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. E ai de mim se assim não fizer. Todos nós somos chamados por Deus para seres pregadores da sua palavra. Eu gosto sempre de ler um texto antes da mensagem. Eu gostaria de dizer, só para mostrar que nós, como servos de Deus, somos impulsionados para pregar a palavra de Deus. Amém? Não é o texto que baseamos a mensagem, mas para a gente procurar entender o que Deus quer que a gente fale. Eu vou ler um menor, lá no Velho Testamento, né? Lá em Josué, no capítulo Josué 1, no verso 8. Amém? Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses, não pares de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Lá no verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. É ordem de Deus transmitirmos a sua palavra, e uma honra muito grande, que nós não merecemos fazer uso da palavra de Deus nas limitações que tenho como seu servo. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e vamos ver do milagre que Jesus operou. O milagre lá da multiplicação dos pães. João capítulo 6, os irmãos vão acompanhar. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos, para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O milagre de Jesus, milagre maravilhoso. Nós vimos aqui Jesus, um mar, na realidade é um lago, e esse lago, chamado pelos romanos de Genezaré, de Tiberíades, porque era uma cidade que vivia à margem desse rio. Ele tinha vários nomes, também chamado de Quinerete, Números 34:11, de Genezaré, Lucas 5:1, de Tiberíades, o que nós lemos, João 6:1, fundado por Herodes Antipas, em homenagem a Tibério, o imperador romano. E havia um deserto, e o deserto, aquele onde Jesus fez aquele milagre, multiplicando os pães e os peixes, é um milagre que exerce um fascínio nos seres humanos, exerce um fascínio entre nós, porque atinge seu maior drama, a escassez. Aquele milagre que Jesus reparou, ele exerce nos humanos um fascínio, desperta no homem, porque ele toca no mais dramático de nós, a escassez. Quem aqui não temem algumas vezes faltar alguma coisa? Nós nos levantamos, trabalhamos, lutamos para suprir. E esse deserto, ele exerce esse fascínio, atinge no âmago, porque a escassez traz falta de comida, traz falta de água, de dinheiro. A escassez traz o desconforto, falta de abrigo, de amor, e superabunda a desgraça, o infortúnio, o desconforto, o desequilíbrio, a miragem. Você vê o que não é real. E foi nesse cenário que Jesus usou para trazer lições a nós nos dias de hoje. O mar da Galileia, o mar de Tiberíades, na Bíblia, qualquer porção grande de água, doce ou salgada, era chamado de mar. É por isso mar da Galileia, lago da Galileia, de Tiberíades, de Tinerete. Era um lago onde levantou a grande tempestade quando Jesus atravessava com os discípulos. Mas aqui os discípulos se depararam com uma impossibilidade. O deserto é cheio de impossibilidades. E surge uma pergunta: qual a sua impossibilidade? Nós humanos somos cercados de impossibilidades. Há momentos que nós deparamos com algo que nós não podemos resolver. Jesus, quando saiu com os discípulos, diz: esse milagre, ele é o único milagre registrado nos sinóticos e também João. E lá em Marcos voltando
voltaram os apóstolos e à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E Jesus lhe disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. E então foram só no barco para um lugar solitário. Eles queriam descansar, Jesus estava cansado. João Batista foi dada a notícia a Jesus que João foi decapitado. E Jesus estava cansado, era cercado de pessoas, a sua popularidade estava no auge. E quem sabe, ele queria um retiro. Ele queria sair para um lugar para descansar, e ele tomou aquele deserto. Quem sabe pegar uma sombra, um logalzinho separado, para com os discípulos ele descansar um pouco. Mas o deserto, ele traz as impossibilidades. Qual a sua impossibilidade? Nós somos cercados todos os dias de impossibilidades. Há coisas que a gente não pode resolver. A impossibilidade traz ao ser humano um drama. Nós começamos a duvidar. Nós começamos a não crer mais. Porque deparamos com aquilo que para nós não pode ser feito. A Bíblia fala lá em Gênesis 11:30, Sarai era estéril. Impossibilidade. Quem sabe a gente sonha ter uma família. Quantas famílias se deparam, um médico diz: olha, você não pode ter filho. Sarai, 70 anos, 90 anos, podia ter filhos. A Bíblia diz lá, ela era estéril, não tinha filhos. Impossibilidades. Qual a sua impossibilidade? Eu sei que é muitas, nós não queremos saber, mas você vai dizer assim mesmo. Eu imagino também Abraão quando subiu o monte com seu filho, um adolescente. Como é bom um filho novinho, a gente abraça, a gente cheira. O neto é uma alegria, a alegria da casa. E aquele menino estava acostumado com o holocausto, ele trazia o carneiro, ele era acostumado, ele arrumava lenha com o pai, aquilo era um sacrifício que ele viu o pai fazer centenas de vezes. Pai, onde está o cordeiro? A lenha? O altar? O que passou na mente de Abraão? Possibilidade, Deus proverá. Moisés no Êxodo 14, a Bíblia diz que o exército de Deus, o povo de Deus se acampou à beira do mar, e ali o exército de Faraó marchava com todas as forças, com seus melhores cavalos puro sangue, com suas carruagens bem treinadas. Imagine transporte isso para os dias de hoje. Era um exército poderoso, o maior exército da face da terra, uma potência, com seus aviões supersônicos. Imagine como não tremia aquele povo à beira do mar. Se voltaram para Moisés: Moisés, não tinha túmulo lá no Egito? Não era melhor estar lá servindo ao rei, apanhando mesmo? Tu nos trouxesse para cá? Que impossibilidade! Que coisa difícil e uma impossibilidade nas nossas vidas. Davi, 1 Samuel 17:11. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O inimigo invencível. Já pensou? Aquele exército diante do campeão, como eles não tremiam, que barulho não fazia os escudos, as armaduras daqueles homens, tremendo de medo. E um escritor fez a seguinte comparação com a pedra no túmulo de Lázaro: Lázaro cheira mal. Irmãs de Lázaro, Jesus disse: ele há de ressuscitar. Eu não sei, lá no último dia ele vai ressuscitar. Que impossibilidade!
uma pedra. Qual o significado da pedra? E um escritor disse o seguinte: a morte, o significado da pedra é que a morte é definitiva. Tem razão. Ela não podia mais chorar, vai enxugar suas lágrimas. E quantas vezes nós estamos diante das impossibilidades e jogamos a toalha? Tem mais jeito. E nós ficamos assim, e assim a vida do homem. Jesus chegou diante daquele mar, diante daqueles homens, uma multidão. Interessante é que Jesus entrou no barco, a popularidade de Jesus estava no auge, e aquelas pessoas, quando viram ele partir, eles foram correndo, porque eles a pé rodearam o lago e chegaram primeiro. Eu não sei, alguns pensadores dizem, quem sabe o destino atrasou os remos do barco para que eles pudessem chegar primeiro do que Jesus. Ou quem sabe o desespero dos seus desertos. Eles caminhavam apressadamente, eles sabiam das curas, que Jesus tinha solução para as suas impossibilidades, e eles correram desesperadamente. Eu imagino crianças, pessoas, homens, famílias correndo para chegar no outro lado e encontrar o mestre. Que maravilha é se encontrar com Jesus. Eles correram, e a Bíblia diz lá em Marcos que eles chegaram antes do que Jesus. Eles correram e chegaram primeiro. Imagine, irmãos, um barco, diz que ele tem 13 quilômetros de largura. Seria rápido. No remo, aqueles barcos com vela, as pessoas fizeram um trajeto muito maior. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento. Chegaram primeiro. Desespero. O povo estava sedento, eles viram os milagres e eles queriam algo para a sua vida. Jesus olhou uma multidão, diz aqui 5.000 homens, certamente só contando os homens 15.000, 20.000. A Bíblia não diz o relato, só conta os homens. Historiadores dizem 15, 20 e poucos homens, pessoas famintas. E eles ficaram ali, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Jesus estava ensinando a eles, e eles estavam ali esperando. Aquela multidão focada na mensagem de Jesus, sedentos, querendo ouvir, querendo, irmão, transpor os seus obstáculos. E Jesus chegou, se compadeceu dela. Sem a compaixão de Cristo, o homem está perdido. Sem a misericórdia de Deus, sem a compaixão de Jesus, sem o olhar de Jesus, nós estamos perdidos. Jesus teve compaixão. Jesus não olhou os seus pecados. Jesus não olhou as coisas erradas de sua vida. Ele teve compaixão. Jesus amou. O amor de Deus transponta todas as coisas. E Jesus colocou agora uma batata quente para os seus discípulos. Senhor, despede a multidão. Os sinóticos diferem a história, mas a gente sabe que tudo, quem sabe as fontes foram diferentes, mas aconteceu tudo isso. Senhor, despede, está tarde, vamos despedir esse povo. O povo está parecendo de fome, não tem onde se agasalhar. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Como pode? Filipe e André, 200 denários não dá para que compre cada um pedaço de pão. Quem sabe, Filipe era daquela região e André, eles já sabiam que ali não havia lugar para comprar tanto pão. E quem sabe, um teólogo diz, quem sabe a bolsa, a tesouraria dos discípulos, eles fizeram uma soma e não dava. 200 denários. O que o homem tem, o que é do homem sempre diminui, o de Deus aumenta, o de Jesus multiplica. 200 denários, Jesus, dá-lhe voz de comer. Irmão, não seria um contrassenso? Primeira coisa, eles estavam ali, Jesus não sabia, não é onisciente, porque não despediu? Foi preciso eles lembrar.
Mas aqui em João, Jesus sabia o que ia fazer. A multidão buscava o pão da vida, o pão que desceu do céu, e padecia do pão terreno. Fome, escassez física e espiritual. O mundo está sofrendo de escassez espiritual. Sabia, irmãos? Dá-lhe voz de comer, respondeu Jesus. Mas aí, André descobriu uma coisa. Aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Pães de cevada, pão do pobre. O pão do pobre não era massa pura. Alguma história diz que às vezes ele dava essa cevada a animais. Era um pão do pobre mesmo. Aquele pãozinho que no outro dia ninguém aguenta mais vê-lo. Não é massa pura. Tem aqui um rapaz, e aí, irmão, que a história fica maravilhosa. É a história daquele rapaz. Como era o nome dele? A Bíblia não diz, a palavra não diz, não levantou, não é? Quem sabe dizer o rapaz é fulano de tal. E quantas vezes no reino de Deus nós queremos nome e não integramos aquilo que é de Deus. Rapazinho podia dizer, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. Então chegar o meu discípulo lá e não me deu os pães. Não tem nada a ver com vocês, não. Esses irresponsáveis chegaram aqui sem pão, isso é problema deles. E se Jesus é Deus, que resolva o problema dele. Esse problema não é meu. Ele foi precavido. E mesmo assim, 5 pães e 2 peixes, só dá para ele mesmo, é o seu lanchinho. Muitas vezes os crentes estão retendo aquilo que tem para entregar a Deus, e aí é que começa a faltar mais. A escassez aumenta. Aquele menino, diz a música, quem poderia imaginar que um menino poderia alimentar a multidão? Quem poderia? Impossibilidade, escassez, deserto, 5 pães e 2 peixes, naquele cestinho, preparado com amor. Ele entregou a Jesus. E Jesus quer que nas nossas impossibilidades, nas nossas dificuldades, a gente entrega a Ele a nossa vida. Quantas vezes a gente não quer entregar para Deus a nossa vida? Quando a gente não entrega a Deus a nossa vida, mesmo sendo pouca, mesmo sendo insignificante os seus dons, a escassez e o deserto continua maior na sua casa e na sua vida. Quanto mais você retém, mais falta. Quanto mais você se fecha para Deus, mas a sua vida definha. O deserto aumenta, as fronteiras do deserto vão se expandindo. 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus chamou, pegou os 5 pães e 2 peixes. Imagine, irmão, que diriam os incrédulos? Que diriam os incrédulos diante daquela cena, 5 pães e 2 peixes? Eu quero ver o que esse mestre vai fazer. Eu quero ver a briga. Vocês já notaram, quando as Nações Unidas levam algum alimento para a África, eles derrubam no avião ou entregam? Vocês já viram um local como esse? A briga, eles correndo com fome, querendo cada um pegar a sua cesta. E ali, irmãos, Jesus entregou os discípulos, e naquele momento o milagre acontecendo, os discípulos iam, entregavam e voltavam para buscar mais, e Jesus multiplicava. O pouco que você tem, quando você entrega a Deus, Deus multiplica, Deus abençoa. Quando você pensa egoisticamente para você, você diminui. O pouco com o homem diminui, com Deus aumenta. Entrega a Deus os seus dons. Nós vemos muitas vezes a igreja em muitos aspectos definhando, porque nós ficamos orgulhosos, cheio de pavonice, cheio de orgulho, de mesquinhez, para contribuir, para cooperar, para ir. Os apelos são feitos, os irmãos se esforçam, como diz na gíria, se descabelam todo, porque nós estamos retendo aquilo que devemos entregar ao nosso Deus. A nossa vida, tudo que temos é dele. Porque senão, irmãos, se não fizermos isso,
nunca pertenceremos ao reino de Deus. Aquele rapaz, irmãos, não foi botado o nome dele na tela. Muitas vezes a gente quer nome, não é não na igreja? É verdade, vamos dizer a verdade. A gente quer, né, estar na mídia. A gente quer holofote, é ou não é? Fulano de tal, a gente enche o peito, não é ou não é? O pastor diz, fulano de tal, a gente fica todo fofo. Somos nada, irmão. Não somos nada. Devemos ser instrumento na mão de Deus, para Ele multiplicar. Multidões estão aí, o mundo está no deserto, sem vida espiritual, morrendo, o mundo está morrendo. O que é que nós temos feito? O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Como é que está a igreja? Não retenha, irmãos, 5 pães e 2 peixes, tinha todas as razões para não entregar. Aí Deus transformou as impossibilidades em bênçãos. Bênção. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles comeram, mas sobrou. Ninguém ali ficou dizendo, esse comeu pouco, esse comeu mais. Todo mundo se fartaram, diz a Bíblia. Eles ficaram fartos. A palavra de Deus espiritualmente pode fartar o seu coração de alegria, de gozo, de paz. Seja no muito, seja no pouco. O que importa é a presença de Deus, é a graça de Deus no coração do crente. Entregue-se a Jesus. Tudo que você tem, não retenha, não prenda, coopere, faça alguma coisa. Eu repito aqui a história do passarinho que todo mundo conhece. O passarinho voou, a mata pegando fogo, e ele soltou um pingozinho d'água, não é assim? O passarinho voou, pegou um pouquinho de água lá, soltou no fogaréu da mata. E o outro chegou, você pode ser besta, você está fazendo o que aí? Esse pinguinho d'água não serve para nada. Se eu estou fazendo a minha parte. Conta-se uma história muito engraçada, né? Que os leiteiros fizeram uma grande festa. Não é assim? Todo mundo já se lembrou, né? Do leiteiro. Era aqueles produtores de leite, todo ia levar 1 litro de leite para encher aquele barril, porque todo mundo ia tomar leite. Era uma bênção. Aí um disse, eu não vou levar água, porque uma água no tamanho de litro daquele não vai fazer diferença nenhuma. Os bestas levam leite, eu levo água. Aí quando abriram a torneira só tinha água. Todo mundo pensou igual. Será que muitas vezes a gente não faz isso, irmão? Eu vou cooperar dessa vez não, tu é fora. Deixa aí o pastor com a batata quente, o irmão. Essa oferta de missões, né, Rosivaldo? Isso é com eles. Entrega a Jesus, coopere, faça a sua parte, não cobre nada, faça por amor, com alegria. O jovenzinho, há outros relatos não falam nem nada. Aqui ainda diz um menino, outro diz um rapaz. Os relatos do sinótico não falam ninguém. Tem aqui só 2 pães, não é um prova. Diga lá Jesus que foi fulano. Muitas vezes nós só cooperamos quando às vezes o nosso nome está sendo evacionado. Nós queremos holofotes. Mas aquele menino não tinha nome, mas quem poderia imaginar, diz a música, que ele poderia, o seu dom, o seu talento, a sua contribuição, Deus abençoou porque foi dado com amor, e alimentou uma multidão, mudou vidas. Aquelas pessoas voltaram alegres, porque receberam o alimento espiritual. O mundo está no deserto, sedento da palavra de Deus, e os crentes e as igrejas estão sentados, assistindo, só de longe a notícia que o mundo perece, e não fazemos nada. São uns pouquinhos que levam o trabalho de oração, que levam o trabalho dali, e se esforça. E nós queremos bancos acolchoados, e não nos entregamos a Deus para fazer a sua obra. E a palavra de Deus, o reino de Deus, está vendo que está declinando. Pois fizeram-se encher 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que havia comido. E agora, irmãos, Deus não gosta de desperdício. Há um grande Deus queria dar um ensino aos discípulos, que eles precisam aprender que a multidão está precisando do anúncio da palavra de Deus. Deus queria dar uma lição que eles não podem fazer, mas Jesus pode, quando nós entregamos a Ele a nossa vida. E você que está aqui nesta noite, que está, quem sabe pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus,
Jesus está esperando que você entregue a Ele a sua vida. Dai-me, filho meu, o teu coração. Vinde a mim, disse Jesus. O que é que você tem feito? Sua vida deve ser entregue a Jesus. Um dia eu entreguei a minha, os irmãos aqui também. É de Jesus, Ele é quem manda. Na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Mas você tem que entregar com amor, com dedicação. Não deixar a igreja sofrer. Muitas vezes a igreja sofre porque nós estamos retendo. E Jesus disse: eu não conheço vocês, não vos conheço. E eu volto ao Evangelho de Marcos, que ele dá mais detalhe. E tomaram os peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos. Jesus abençoa a sua vida quando você entrega a Ele os seus dons, os seus talentos, a sua vida, Ele abençoa. Agora isso tem uma dificuldade, é preciso crer, é preciso entregar. E aí está, irmãos, o grande desafio que você tem hoje. Qual suas impossibilidades? Entrega a Deus. Entrega a Deus suas impossibilidades. Eu não sei, no seu casamento, na sua casa, algum milagre, alguma coisa que você está sentindo dificuldade, entrega a Deus. Entrega a Ele a tua vida, a tua casa. Ele pode, Ele quer fazer. Mas vocês, às vezes, a gente entrega, irmão, retendo. Você já viu alguém entregar? Você já recebeu de alguém uma coisa que ele entrega, mas não entrega, né? Ele entrega segurando, não é assim? Às vezes uma criança, você dá a gente, ele entrega, mas entrega segurando, né? Ele entrega, é como quem diz: eu vou entregar, mas não estou gostando muito não. É assim, irmãos? Deus não se agrada. Deus se agrada quando o crente entrega a Ele a sua vida, os seus dons, seu negócio. Tudo é de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Você que ainda não tomou uma decisão, entrega a Ele a tua vida. Você tem sonhos, você tem objetivos. Você, quem sabe, eu não sei qual a sua impossibilidade, mas Deus quer transpor esse obstáculo, mas só no dia que você entregar a vida a Ele. Imagine, irmãos, o que não passou Jonas. Jonas tinha uma impossibilidade. Sabe qual era a impossibilidade de Jonas? Jonas, ele queria vingança. Ele queria vingança aos ninivitas. Ele queria, irmão, porque os ninivitas eram homens violentos. Eles matavam, eles faziam coisas terríveis. O judeu tinha raiva dos ninivitas, ele queria vingança. E Deus disse: vai a Nínive. Ele não foi não. Acabou lá no porão da vida, na escuridão da vida, porque não entregou a Deus, não obedeceram a Deus naquilo que Jesus disse. Queres obedecer a Deus? Entrega a tua vida a Jesus hoje. 5 pães, a minha vida não vale nada, a minha vida é pouquinho, o que eu tenho é muito pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Com Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, Deus transforma em bênção. Sabia disso, irmãos? Ele disse: eu vou abrir a janela do céu. Sabe quem abre a janela do céu? É Deus. Eu me lembro, falando aqui em termos de trabalho, não estou aqui corrigindo ninguém. Eu me lembro do meu pai, ele dizia o seguinte: sendo profissional liberal, ele disse: eu vou esperar por quem não tratei. José, o senhor trabalha onde? Se eu tenho uma firmazinha ali, eu vou esperar por quem não tratei. Se o freguês não chegar, o cliente não chegar, né, Deval? Eu não vendo nada. Eu vou esperar por quem não tratei. É o comerciante, né? Você vai à sua loja, abre as portas, você fica lá, né? Vou esperar por quem não tratei. Você tratou com o cliente? Não. Deus é quem abre a janela do céu e derrama a bênção que há a maior abastança. Sabe o que é a maior abastança, irmão? Abastança é muito, está sobrando. 12 cestos. Eles voltaram com o cesto cheio para casa. E o pastor Shed, no seu livro, ele disse o seguinte: ele discorda dos outros. Não foi pedaço não, foi pão inteiro. Foi pedaço não. Eu gostei de Shed, pode olhar na Bíblia. Não foi pedaço não, foi o pão inteiro. Foi os pão inteiro, que Deus não gosta de sobra. Ele mandou sobejar, mas aquilo que eles não comeram sobrou, que era para provar que foi muito. Deus manda muito na sua vida. A sua vida vai ser uma bênção no dia que você entregar seu coração para Jesus. Entrega a Ele tudo, entrega nas mãos dEle. Ele é quem vai dirigir, eu não sei de nada. Aí sua vida será bênção. Mas não retenha, porque aí você não sai do deserto. Você não transpôs a sua impossibilidade. Qual a sua impossibilidade? Jesus sabe.
Mas você precisa entregar a Ele hoje mesmo. Entrega a Jesus o teu coração. Entra, Jesus, no meu coração. Toma conta da minha casa, da minha impossibilidade. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um emprego, quem sabe uma formatura, quem sabe um concurso. Nós estamos vivendo dia de crise, falta de emprego, as pessoas sofrendo. Quem sabe não é essa sua impossibilidade? Deus abre a porta. Deus vai dar um emprego a você, Deus vai dar bênção a você. Deus vai fazer seu negócio fluir, irmão. Você sabe o que é um negócio fluir? O cliente chega lá e diz: eu quero tal isso. E tem mais, vou pagar adiantado. Às vezes eu me deparo com um cliente assim, sabe? Eu nem tenho tempo de fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar dobrado. Eu tenho 50 funcionários parados na estrada. Essa máquina quebrou, essa peça tem que fazer, outra não tem, e eu vou pagar dobrado. Aí eu vou botar a mão na massa. Os funcionários estão ocupados. Deus manda. Eu vou pagar adiantado. Posso pagar adiantado? Pode, isso é quem sabe. Deus manda, irmão. Agora, se você entregar, se você não entregar, o seu deserto vai aumentar, a escassez vai aumentar, o drama vai aumentar, a impossibilidade vai aumentar, você não vai poder nem se mexer. Agora, se você entregar o seu coração para Jesus, sua casa, seus filhos, seus talentos, aí Deus vai abençoar. Aí você não sabe de onde saiu. Eu não sei de onde saiu. Aqueles pães, os discípulos, quem sabe, é como o cego. O cego disse: eu não sei, eu sei que eu vejo. Eles queriam explicação. As pessoas querem explicação de Deus. Quem sabe um incrédulo ali no meio: como foi esse negócio, discípulo? Você chegou com esse pão, eu já vi que sua cesta chegou, e você chegou com mais. Como foi esse negócio? Eu não sei. Jesus deu ordem, Ele abençoa, Ele é a bênção, Ele é o dono da igreja, Ele é o seu dono. Entregue sua vida a Ele, abra seu coração, deixe Jesus entrar na sua casa, os seus bens, vai ser uma alegria total. Só quem dá alegria ao nosso lar é Jesus. Só quem dá alegria ao coração é Cristo. Sim, como modifica a sua vida é Jesus. Ele é o dono, Ele é Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e para Ele são todas as coisas. Não adianta eu ter o talento, eu sei, você não sabe nada. Você entrega a Deus a tudo, e Ele é quem faz as coisas. Ele é quem faz a conta da sua feira, do seu mercado, entrega a Ele. Mas contribua, seja fiel, entregue. Quem sabe 5 pães e 2 peixes, 12 cestos dá muito mais do que 5 pães. Que Deus nos abençoe.